Bom dia a todos, graça e paz. Como diz o pastor Telmo, nós somos apenas a caneta, nas mãos de um grande escritor. Uma vez, Carlos Drummond de Andrade sentou e escreveu o poema No Meio do Caminho. Aí até hoje a gente estuda isso, em literatura, sobre esse poema, e a gente lembra de Carlos Drummond de Andrade, mas a gente nunca lembra da caneta, a caneta que escreveu, que a caneta não importa. O que importa é o poema e o autor do poema. A palavra é dele, não é nossa, então que você saia daqui abençoado pela palavra dele, pela presença dele na sua vida. O pessoal do Libras pediu para eu falar mais devagar, então eu vou tentar, Eu já falei para minha esposa ali que ela vai dando os breques para mim, eu vou falando mais devagar, porque às vezes eu engato a primeira, a segunda, a terceira e vai embora. Mas eu creio que Deus vai ser bondoso e vai sair tudo bem. Você que está online, a minha oração é que o Espírito Santo aqueça você, aqueça a sua vida, que a palavra penetre na sua mente, e você possa frutificar. Você não está distante, você está perto. A tecnologia nos aproxima e glória a Deus por isso. Eu ia ministrar sobre a palavra que a gente ministrou no culto das 8, mas eu estava relutando, faço, não faço, faço, não faço. Aí eu vi o Renan estava aqui semana passada e ele vai ouvir de novo a ministração que a gente ministrou semana passada. Eu fiquei pensando, o grupo de louvor está aqui das 8, vai ouvir a mesma mensagem, Então Deus me deu um direcionamento e eu queria enfatizar um tema. Quantos acreditam na palavra que esse livro fala? Vocês desejam obedecer à palavra que esse livro fala? Amém. Eu sei que a maioria de nós aqui conhece a oração do Pai Nosso, não é verdade? Quantos aqui não conhecem a oração do Pai Nosso de cor? Tem gente que não conhece, mas não levanta a mão, Tem vergonha. Mas a maioria de nós conhece a oração do Pai Nosso, E eu queria que a gente refletisse hoje sobre essa oração do Pai Nosso. Vamos começar a falar devagar. Sobre essa oração do Pai Nosso. O que ela significa para nós, qual a realidade prática para a nossa vida cristã. Então eu vou fazer um combinado com vocês. Cada vez que vocês perceberem que eu estou orando o Pai Nosso, vocês vêm comigo e repetem o que eu falei. Porque até então é assim, Vamos treinar. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E aqui eu paro. Porque para a gente continuar, a gente precisa entender o que é reino. Caso contrário, o que a gente vai orar depois não faz o menor sentido. O que é reino? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. No terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu o historiador, o médico, irmão Lucas. Não esse Lucas aqui. Lucas capítulo 17, e versículo 20 em diante. Lucas capítulo 17, versículo 20. Quem achou, diga amém. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus também não vai ser dito dessa forma, ele está aqui, ou lá está o reino de Deus. Porque o reino de Deus está entre vós ou vocês. Os religiosos daquela época, os fariseus, eles indagaram Jesus sobre o que seria, mas eles não queriam saber o que seria o reino de Deus. Porque para a gente entender algo, a gente precisa entender o que é aquilo, para depois saber para que serve. E os fariseus, eles não queriam saber o que era o reino de Deus, eles queriam saber quando viria o reino de Deus. Eles pensaram assim: já que você se diz o Filho de Deus, já que você é o tal do Messias, já que você é o Rei dos judeus, então nos diga quando esse reino virá. Por que eles fazem essa pergunta? Porque os judeus daquela época, eles não desejavam o reino de Deus de forma espiritual. Eles aguardavam o tão esperado reino de Deus político,
reino de Deus geográfico. Por que isso? Faz sentido eles pensarem dessa forma, porque há muito tempo eles estavam sob o domínio do Império Romano. E antes do Império Romano, outros impérios haviam dominado, subjugado o povo judeu. Então há muito tempo eles queriam uma libertação. E eles acreditavam que eles seriam libertos pelo Messias do reino romano. E eles fazem esse questionamento para Jesus. Então, eu sempre gosto de, antes de estudar o que significa algo, eu prefiro já eliminar o que de fato não é. E se a Bíblia me diz o que não é, é muito importante eu já anotar isso. Então, Jesus dá alguns toques aqui, antes de dizer o que é o reino de Deus, ele fala o que não é. No versículo 20 ele diz assim, ó: o reino de Deus não vem com aparência visível, ou seja, o reino de Deus não é algo físico. Jesus está deixando claro que o reino de Deus não é político. E eu repito propositalmente, para você refletir sobre isso. O reino de Deus não tem nada a ver com política. Amém? O versículo 21 diz assim: não dirão também sobre o reino de Deus, ele está aqui ou lá está ele. Jesus está deixando claro que o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus, Jesus está dizendo, não se trata de uma denominação, uma placa de igreja. Nesse exato momento, milhares de irmãos estão se reunindo em outras comunidades de fé e fazem parte da família de Deus. Então diga comigo, não é só sobre a Abba Pai. Vocês têm que interagir comigo. É sobre mim. Amém? Jesus agora vai dizer onde está o reino de Deus. Ele fala no versículo 21, porque o reino de Deus está entre vocês. Isso é muito interessante, porque nós estamos lendo Lucas 17. Ele diz assim em Lucas 17, que nós acabamos de ler: o reino de Deus está entre vocês. Só que um pouquinho antes, em Lucas 11, ele fala assim, ó, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. E ele diz assim, ó: venha a nós o teu reino. O evangelho de Lucas, dos 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de Lucas, ele é o mais cronológico de todos. Ou seja, o que acontece no capítulo 1 vem antes do 2, o que acontece no 2 vem antes do 3. Então, Lucas tem esse detalhe, porque Lucas ele é um historiador. Lucas não acompanhou o ministério de Jesus de forma ocular. O que ele registra são coisas que ele ouviu dos apóstolos e também coisas que haviam sido registrados por outras pessoas, como talvez Marcos e Mateus. Talvez Lucas venha depois desses 2 evangelhos. Mas ele faz esse registro cronológico. E é interessante porque em Lucas 11 ele diz assim, ó: vocês oram para que o reino venha. E quando ele chega no 17, ele diz que o reino já está entre nós. E depois que o reino está entre nós, ele não sai mais. Ou seja, o reino está entre nós, hoje. Que dia é hoje? 3 de agosto? O reino de Deus está entre nós. Então, isso significa que nós pertencemos ao reino. Isso merece um amém. O reino está em nós. O reino se manifesta em nós. E o reino se manifesta a partir de nós. Então, se o reino está em nós, significa que o rei está em nós. Então, onde quer que nós chegamos, o reino também chega. Quando você chega lá no trabalho e está aquele clima ruim, se você faz parte do reino, o clima tem que melhorar. Você não pode ser um propagador da discórdia, você tem que ser um propagador da paz. Se você está chegando, você que é jovem ou que está iniciando o estudo superior, está chegando lá na universidade. Se você faz parte do reino, o reino está chegando com você. É por isso que a gente não tem problema em dizer que nós não precisamos ser influenciados. Se o reino está em nós, quem tem que influenciar somos nós. Então,
nós já sabemos o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é um reino físico, é um reino espiritual. O reino de Deus também não tem a ver com política, não tem a ver com geografia. Agora falta sabermos o que é o reino de Deus. E eu faço uma pergunta para cada um de nós: se eu faço parte do reino de Deus, o que isso de fato significa na minha vida? E aí é que entra a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma resposta maravilhosa, esclarecedora sobre o que é o reino dos céus. Primeira coisa que eu entendo quando eu oro o Pai Nosso: Pai Nosso, vocês estão atentos, Pai Nosso. É interessante a gente notar que Jesus está ensinando isso para os judeus. E quando ele fala Pai Nosso, ele já de início ele cria um certo desconforto. Por quê? Porque os judeus da época de Jesus, eles tinham um grande problema. Eles não usavam a primeira pessoa nem a segunda pessoa para se referirem a Deus. Eles usavam comumente a forma impessoal, que é a terceira pessoa. Então era ele. Aí Jesus vem, e a primeira coisa que ele diz: não é mais ele, é nosso. E ele fala Pai Nosso. Ou seja, aquele Deus que estava distante, Jesus agora está dizendo que ele está perto. A oração do Pai Nosso não significa uma reza, não é só isso. A oração do Pai Nosso não é uma simples oração decorada. A oração do Pai Nosso é a revelação que Deus chegou para perto. Deus agora é nosso. Ou seja, através de Cristo as barreiras caíram. Através de Cristo nós nos tornamos agora acessíveis ao encontro com Deus. Deus chegou para perto. É por isso que nós falamos agora diretamente com o Pai, sem necessidade de intermediação, sem necessidade de sacerdotes. Porque desde que o homem pecou, o homem foge da presença de Deus. É natural isso. É por isso que quando a gente peca, é muito difícil a gente correr para orar. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Fica com, agora que vocês falam, vergonha. Porque isso é uma consequência da queda. No Éden, a Bíblia diz que Deus conversava com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Viração do dia é o final da tarde. Agora você imagina, você está na sua casa às 5 horas da tarde e alguém bate na sua porta. E é Deus, querendo tomar um café com você, querendo conversar com você. Era isso que acontecia com Adão e Eva. Está Thelma aqui? Mas... o que acontece com Adão e Eva? Eles pecam e agora eles se afastam. Eles fugiram da presença de Deus. Então a primeira reação que a gente tem quando peca é fugir da presença de Deus. Deixa eu contar algo para vocês. Na eternidade, quando a gente estuda a Trindade, a gente tenta entender a salvação da seguinte forma: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se reúnem e decidem criar o mundo, criar o homem. Eles criam, mas o homem peca. Então agora alguém precisa descer a esse mundo, e o filho se prontifica a isso. Mas ele fala para o pai assim: pai, eu vou descer, só que eu vou me envolver com eles emocionalmente. Eu vou amá-los, eles vão me amar por causa disso, e eu vou me envolver com eles. Só que eu sei que eu vou ficar pouco tempo lá, e eu não posso simplesmente voltar para ti e deixar eles abandonados. Eu preciso fazer com que a minha presença continue com eles. E eu sei que você sabe que um dos nomes de Jesus citado nos livros proféticos é Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco, Deus ao nosso lado. E agora Ele sobe e deixa o Espírito Santo habitando onde?
em nós. Então o que era só ao lado, agora é dentro. Então Jesus agora Deus não caminha mais ao nosso lado, Deus caminha conosco, dentro de nós. Isso é maravilhoso. O reino de Deus, então, a primeira característica do reino de Deus é a presença. É a presença. Olha que óbvio. E talvez você saiba que uma das maiores crises do mundo evangélico hoje, das igrejas do Brasil, é que as igrejas querem o poder de Deus, mas evitam a presença de Deus. Porque o poder ele gera sinais, isso é maravilhoso. Mas a presença gera santidade, e isso é difícil. Então muitos querem o poder, mas não querem a presença. Só que o reino de Deus, nós que pertencemos ao reino de Deus, precisamos ter a convicção de que se pertencemos ao reino de Deus, a presença de Deus em nossa vida é uma realidade. Então a primeira característica, o que é o reino de Deus? É a própria presença do Deus em cada um de nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Segunda característica do reino de Deus, segundo a oração do Pai Nosso. O reino de Deus, ele é formado por pessoas que são totalmente, não é parcialmente, totalmente dependentes de Deus. Mateus 6 vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o que haveremos de comer amanhã. E aqui não é um jogo de palavras, é uma verdade. Só que quantos de nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o que haveremos de comer? Jesus diz assim, ó: eu criei as aves do campo, eu cuido delas. Alguém já viu que uma ave que está solta aí na natureza morrer de fome? Jesus diz que cuida delas, mas ele diz assim, ó: vocês são mais importantes para mim do que as aves, eu cuido de vocês. Mas o grande problema é o quê? Falar em dependência é difícil. Então deixa eu me trazer aqui para vocês hoje, para nós, um exemplo que vai incomodar todos nós. Vou falar sobre dependência. Quem aqui gosta de pagar impostos? Ninguém gosta, né? Mas a gente paga, né? É engraçado que essa questão foi levantada na época de Jesus. As pessoas chegaram para Jesus e disseram: você acha que é certo, Jesus, pagar impostos a Roma? E aí, a gente acha que Jesus não vai responder, mas Jesus não tem problema com isso, ele responde. O que ele diz? Vocês sabem? Deem a de César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. O que Jesus disse, sem meio termos? Que é para pagar ou que não é para pagar? Pague. E só para a gente perceber aqui uma historinha do direito tributário romano, entre os impostos do templo que o povo pagava, e mais o imposto a Roma, o percentual era de aproximadamente 51,7%. Hoje a gente paga quanto? 27, o máximo 27,5, né? Se Jesus lá disse que era para pagar, será que ele não diria a mesma coisa hoje? Tá, Adriel, mas o que isso tem a ver? Quando cada um de nós omite renda para deixar de pagar impostos, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Mas a grande pergunta é, por quê? Porque quando Jesus está ensinando sobre isso, ele está ensinando obediência, não pela simples obediência, mas ele está ensinando obediência pela dependência. O que Jesus está querendo dizer? Jesus sabia que duas coisas iriam nos acompanhar pela vida toda. A primeira
é a sombra. A segunda são os impostos. Jesus sabe que isso vai nos acompanhar a vida toda. Por isso ele disse, pagam o que tem que ser pago. Mas por que a gente às vezes fica irado, indignado? E aí a gente burla o sistema. E aí a gente diz, eu estou indignado com o sistema. Na verdade não é isso. A verdade sabe o que é? É que a gente não coloca nas mãos de Deus a nossa dependência, inclusive a dependência financeira. Mas o reino de Deus é dependência em todas as coisas, inclusive a financeira. Por que eu citei isso? É só um exemplo para a gente ficar incomodado. E para a gente não confortável se algum de nós está nessa situação. Porque o reino de Deus é isso. Presença e agora dependência. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente viu que um dos atributos de quem pertence ao reino é a dependência, é a presença. Às vezes nós caímos num erro muito comum. Eu não sei se existe algum ateu aqui entre nós, mas eu sei que você vai concordar comigo. Quando um ateu e um cristão se encontram, só se eles tiverem um grande nível de educação um com o outro. Se não tiver, vai sair faísca. Porque a gente sempre fala assim, vai com Deus, já começa, né? Ele não acredita nisso. Oh, que bom ter aqui, que Deus abençoe. Não, também não acredita nisso. E aí a gente fala que é difícil falar com um ateu, porque ele não professa a mesma fé, não tem conexão. Só que muitos de nós vivemos na verdade um ateísmo prático. O que é ateísmo prático? A gente diz que Deus existe, mas a gente vive como se Deus não existisse. E aí entra a terceira característica. Geralmente nós pecamos, geralmente nós caímos, geralmente nós tropeçamos quando estamos sozinhos. Geralmente eu erro, geralmente eu tropeço quando eu estou longe da minha esposa. Geralmente eu tropeço, eu erro, eu peco quando estou longe dos meus filhos. Geralmente eu tropeço, erro, peco quando estou longe do pastor. Geralmente eu erro, peco, cometo algum deslize quando eu estou ou penso que estou sozinho. Mas quem faz parte do reino, lembra que a primeira característica é a presença? Um cristão nunca está sozinho. Por isso que eu sempre falo, por isso que eu gosto de ouvir quando as pessoas falam, a gente precisa retornar ao senso de presença de Deus na nossa vida. Porque se nós trouxer isso à mente constantemente, nós vamos com certeza errar menos. Porque se eu acredito que o Espírito Santo habita em mim, eu nunca estou sozinho. Mas a oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, não nos deixeis cair em tentação. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, eu não livro vocês da tentação. Ele está dizendo que eu livro vocês de cair na tentação. Por quê, meus irmãos? Porque todos nós, todos os dias, seremos tentados. Muitos de nós pensamos alguma vez que nós vindo para a igreja, sendo agora um discípulo de Cristo, nós estaríamos livres da tentação. Não, pelo contrário, o inimigo agora está vendo que você é um discípulo e agora que ele vai lançar todas as possíveis flechas contra nós. E agora vem a terceira característica. O reino de Deus é transformação de vontade. O que é transformação de vontade? Eu vou continuar tendo aquela vontade, mas eu vou correr para Deus. A vontade vai estar ali, só que eu preciso alimentar quem mais? A minha carne ou o meu espírito? A palavra fala, o espírito. Quando eu alimento mais o espírito, a tentação vem, ela bate na porta
e vai embora. É por isso que Deus falou para Caim lá em Gênesis: Caim, o pecado está à porta e bate, cabe a você dominá-lo. Mas eu preciso dominar não com as minhas forças, mas crendo na real presença de Deus na minha vida. A terceira característica então de quem pertence ao reino é a transformação de vontade. Eu vou ter sempre duas vontades lutando dentro de mim. Uma querendo alimentar a carne, a outra, se eu estiver alimentando, eu vou estar forte no espírito. Nós estamos orando o Pai Nosso, mas a gente passou por uma coisa aqui que vocês nem perceberam. O que a gente não orou aqui? Uma parte do Pai Nosso, que eu vou orar agora e vocês vão repetir: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E agora aqui fica difícil. Podia passar o Pai Nosso sem isso aqui, porque falar de perdão é difícil. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o perdão bíblico, e nós já caminhamos para o final. O mundo ensina-nos que o perdão só deve ser liberado para quem merece. Quantos já ouviram isso? Ou quantos já disseram isso? Eu não vou perdoar porque ele não merece. Quantos já disseram isso? Eu vou levantar minha mão, começa por mim. Muitas vezes, na maioria das vezes que nós não perdoamos, a justificativa, e ela não é uma justificativa superficial, é a verdade que está dentro de nós, nós não perdoamos, não liberamos o perdão, porque a gente crê que aquela pessoa não merece. Mas eu pergunto para você: se a pessoa que te ofendeu, se a pessoa que te causou um mal, se a pessoa que trouxe causa à sua vida merecesse, o nome seria perdão? Porque quando a gente recebe o que merece, dá-se o nome de justiça. E perdão não é a mesma coisa que justiça, ou seja, perdão é algo muito superior à justiça. Perdão é algo muito mais nobre que a justiça. Porque quando eu perdoo, na verdade todo o senso de justiça de mim se esvaziou. Quando eu perdoo, todo o senso de vingança em mim se esvaziou. E não é fácil, é difícil. Só que eu quero que nós meditamos em algo. Por décadas, por anos, eu não perdoava meu pai. Não fazia sentido eu liberar perdão para uma pessoa que abandonou uma mulher com 3 filhos pequenos, sumiu no mundo. Não fazia sentido eu liberar perdão para aquele homem. Só que aí eu fui para a Bíblia, e eu descobri que na Bíblia o perdão que Cristo ensina não está, eu vou repetir, não está condicionado ao merecimento daquela pessoa. E aí isso começa a abrir a nossa mente para o que de fato é o perdão bíblico. Perdão bíblico é você dar algo a alguém que não merece. Isso é o perdão. Então não tenha problema com isso. Continue perdoando, mesmo sabendo que aquela pessoa não merece. Aliás, é isso que é perdão. É você dar algo para alguém que ela não merece. Porque muitas das vezes nós perdoamos e sabemos que aquela pessoa não está nem aí para o nosso perdão. É ou não é? E aqui eu falo algo que à primeira vista parece que é injusto. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer que a Bíblia ensina uma mãe a perdoar o assassino do seu filho? E aqui eu vou pegar casos práticos mesmo que nós conhecemos aqui na igreja. Como é que eu vou ensinar para uma pessoa que a Bíblia ensina que ela deve perdoar o assassino do seu filho? Como é que eu ensino para uma pessoa que a Bíblia diz que ela deve perdoar aquele que abusou sexualmente dela? Como é que eu falo isso para uma pessoa? Eu simplesmente digo, não tem que perdoar? Não, ela precisa entender o que é perdão.
Escute algo que eu vou dizer. O Espírito Santo diz aqui nesta manhã: o perdão tem muito mais a ver com você do que com a outra pessoa. Eu vou dar um exemplo, para que fique mais claro. Talvez você não se arrepie, mas a atenção de Deus hoje aqui é que a gente reflita sobre algo. No Império Romano, nos tempos de Jesus, haviam os mais tipos de mortes cruéis. Uma delas nós conhecemos, da qual foi alvo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a crucificação. Entre a crucificação existiam vários tipos. Mas existia também um outro tipo de punição. Pena capital, que é a pena de morte. Era assim: se você assassinasse uma pessoa, se você matasse uma pessoa, e se você fosse declarado culpado, ou seja, se houve um crime doloso, com a intenção de matar, o corpo morto daquela pessoa era amarrado ao seu. E aí você começava a conviver com aquele corpo amarrado ao seu corpo. E com o tempo, o que acontecia com você? Aquele corpo podre começava a penetrar na sua pele, no seu corpo, e você começava a morrer lentamente. Até que um dia você realmente morria. Por que eu falei isso? Para exemplificar o que é a falta de perdão na sua vida. A falta de perdão na sua vida vai te matar. Quando eu biblicamente perdoo, eu desamarro aquele corpo que está em mim. Eu deixo aquele corpo que agora não me pertence mais. Aquele corpo, a relação dele agora é com Deus. Estão entendendo? E agora eu estou desvencilhado daquilo que está me matando. Sabe o que é o perdão bíblico? O perdão bíblico é quando você foi ferido por alguém e você libera o perdão. Aí você diz assim para Deus: Deus, todo senso de justiça, todo senso de vingança que há em mim se foi. Pode começar a me curar agora. Quando você libera o perdão, você está dando o start do tratamento de Jesus na sua vida. Por que eu digo isso? Por que você acha que Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7? Porque Ele não quer deixar de cuidar de nós. Cada vez que nós perdoamos, Jesus começa o tratamento em nós. Cada vez que eu perdoo alguém, Jesus começa a liberar a cura para a minha vida. Porque aquela vida lá agora é com Deus. Eu não estou mais amarrado nela. Então o perdão tem muito mais a ver com você do que com a outra pessoa. Se nós não entendermos o conceito de perdão, nós vamos viver uma vida morta. E não é isso que Cristo quer para nós. Existe luto, sim. Vai existir a dor, sim. Mas isso vai ser começado a tratar. Jesus vai começar a tratar disso na sua vida. É por isso que o perdão tem que ser uma realidade na nossa vida. A oração do Pai Nosso é muito curta, mas Jesus fez questão de colocar, dentre alguns temas, Ele escolheu 4 ou 5, e Ele colocou o perdão, porque Ele sabia que nós constantemente seríamos ofendidos, constantemente nós seríamos magoados, constantemente alguém iria nos causar mal.